dedicada a concluir o processo de pesquisa em educação há muitos anos, né? E com Eu, grandes... inclusive, Pedro, não sei se eu mandei para vocês. Se eu não mandei, eu vou mandar um apanhado de escritos, justamente sobre pesquisa participante. Eu já mandei? Mandou Então para tá mim. Eu bom. vou, Então, vou repassar para eles e para elas. Então, era um pouco sobre isso, você bater um papo com essa turma que está tá começando aí bom. seus caminhos na Tá bom. pesquisa e na educação. Tá, até 11 horas, lá vai. Tá Agora certo, vamos apareceu uma moça tão bonita que compensou a feiura dos homens que lá. apareceram antes. Vamos lá. Já pode começar? Sim, meu querido, fique à vontade, obrigado. Você me controla o tempo, porque eu tenho essa mania de dizer, eu vou falar até tal hora. E aí disparo e vou embora. Eu vou dar uns 30 minutinhos para dar tempo do pessoal fazer alguma pergunta, interagir com você, tá? Agora, esse negócio de pergunta, ainda ontem eu tive 2 lives com isso. É Ah, sempre meio frustrante, porque às vezes tem 15 pessoas fazendo pergunta e só é, dá para responder 3. Então, o é, que a gente tem feito é o seguinte: hum, vocês vão pegar aí uma síntese, um apanhado das primeiras perguntas que chegarem e vão me fazer, e eu vou responder para vocês, então. beleza. Eu me lembro do Rubem Alves. O Rubem, quando a gente participava de mesa redonda, assim, presencial, ele dizia, Brandão, quando vier muitas perguntas, você vinha em papel, não é? As pessoas escreviam. Você põe as mais fáceis primeiro, porque quando chegar nas mais difíceis já acabou o tempo. Olha, apareceu outra moça. Está ficando bom. Boné do MST. Você sabe que cada vez que eu ia numa reunião de MST, eu ganhava um boné e uma camisa. Uma camisa, não. Em geral, era uma bandeira. Eu tinha uma coleção. Gente, vamos lá. Começando, então. Bom, meu nome, Carlos Brandão. Eu sou Carlos Rodrigues Brandão e tenho 81 anos. Estou vendo ali isso. Mas a edição mais bonita saiu agora na Colômbia, uma capa maravilhosa. Me lembro depois de mostrar para vocês desse mesmo livro. Eu nasci no Rio de Janeiro e nasci em Copacabana, imaginem vocês. E sou formado em psicologia. Psicologia. E a minha formação original, antes de conhecer Paulo Freire, foi em psicologia experimental. Eu me lembro, nunca mais esqueci, até mesmo a pesquisa do meu orientador sobre relações afetivas, relações amorosas entre homens e mulheres, tinha que passar por um rigoroso teste estatístico. Eram tempos em que meus professores bradavam pelos corredores da PUC do Rio de Janeiro: o que não se conta, não se escreve. O que não passar pela matemática e estatística é fantasia. É verdade que já naquele tempo havia, ao lado dessa linha experimental que caracteriza até hoje boa parte de toda a ciência positivista, neopositivista, quantitativa, né? Havia uma corrente, né, derivada da psicologia profunda, da psicoanálise, né? Vinha de Freud, vinha de Jung, vinha inclusive de outros psicólogos humanistas que divergiam dessa tendência mais experimental, né? E partiam do princípio de que, se bem essa pesquisa seja útil e recomendável até para comprovação de determinados fatos quantificáveis e estatisticamente comparáveis, por exemplo, o espírito humano, os sentimentos, a sensibilidade, o pensamento, não é?
corriam numa esfera, digamos assim, não submetível a métodos experimentais, não é? O que a gente chamava, inclusive, em psicologia, casos clínicos. Quem abra as obras de Freud vai ver que grande parte do que ele desenvolveu como suas teorias era em cima de um caso, de uma cliente, de um caso clínico que ele procurava investigar a fundo. Não só ele, mas Carl Rogers e outros psicólogos de outras linhas. Eu estou contando um pouco isso ao longo de biografia, para ficar mais interessante. Ao mesmo tempo em que eu estudava, eu entrei na universidade em 1961. Tem muita gente me olhando aí, em que até nem a mãe tinha nascido em 1961. E eu já estava na universidade, e eu ingressei na Juventude Universitária Católica, a JUC, não é? Uma das ramas da ação católica. E comecei a ter um contato com o mundo da militância. Naquele tempo a gente chamava de militância, ou então engajamento, né, com a questão social, reforma agrária, reforma universitária, os movimentos estudantis. E foi essa a trilha por onde eu vim a me encontrar com Paulo Freire. Antes de conhecê-lo, muito antes de conhecê-lo pessoalmente, não é? Nós começamos nos nossos trabalhos, algumas pessoas vinculadas a trabalhos de alfabetização, outras pessoas a questões universitárias, a reforma agrária, movimentos rurais, né, muito fortes aí na Paraíba. As ligas camponesas tiveram uma importância enorme, né, em tudo isso. Então, nós começamos a nos abrir, né, inclusive eu, estudante de psicologia, fui deixando Freud de lado, Jung, e fomos nos abrindo a pensadores do social, né? Inclusive, uma das minhas trilhas foi até a psicologia social, em que eu acabei me aprofundando mais, que era justamente uma área de fronteira. E começamos a ler Paulo Freire. Paulo Freire, antes ainda do Pedagogia do Oprimido, que é o livro que ele escreve no Chile. Eu estou aqui, inclusive, com o manuscrito, Pedagogia do Oprimido, o manuscrito. Paulo era do tempo, aliás, o meu também, não é? Em que a gente escrevia tudo à mão. Está aqui a carta, não é? Na contracapa com que ele encaminha no Chile. Depois eu posso até ler para vocês, a carta bem nordestina, não é? Essa carta do Paulo Freire. E Pedagogia como Prática da Liberdade e o famoso método de alfabetização do professor Paulo Freire. Em 1962, nós costumamos chamar, nós que vivenciamos essa década, todo um povo que hoje já foi embora, está por aí ainda, velhinho, de a década que não acabou. Não é? Na música, na arte, no cinema, não é? Na poesia, nos movimentos sociais, na educação, na pedagogia. Não é? Parece que nós estamos criando de novo tudo. Me lembro uma vez eu conversava com um jovem médico e militante também do Paraná e comentava tudo que se fez ao longo dos anos 60, inclusive em grande parte da ditadura militar. Né? E ele falou, porra, Brandão, vocês não deixaram nada para a gente. Na verdade, é um exagero, né? Muita coisa ficou para depois, mas foi realmente um tempo de uma fecundidade muito grande. E com um dado muito importante, não é? Em duas direções. E eu lamento que, nesses tempos de pandemia e pandemônio, mas também antes disso, né, isso foi muito perdido. Não em todo o mundo, não em toda a América Latina, não em todo o Brasil, não em todo o Nordeste, mas em grande parte. Em primeiro lugar, nós não estudávamos na universidade, nós vivíamos a universidade. Íamos para a universidade de manhã e saímos à noite. Naquele tempo só tinha aulas de manhã. Né? O ensino à tarde e à noite é muito posterior. Mas a gente passava o dia na universidade. Quando acabavam as aulas, começava a vida universitária.
Aí os nossos grêmios, os diretórios, a JUC, o Partido Comunista, todo mundo se reunindo, né, definindo, estudando. Aliás, outra coisa, naquele tempo a gente estudava. A gente não entrava na internet, porque não tinha, graças a Deus. Mas a gente pegava grandes livros e lia. Lia Marx, né, lia Mounier, lia Teilhard de Chardin. Né, e não líamos, estudávamos para fazer prova, nem para dissertação de mestrado, mas para aprofundar a nossa consciência política. A nossa consciência política. Aliás, eu estudava muito mais de tarde para isso do que de manhã para fazer minhas provas de psicologia. Vida universitária. E outra coisa, quando vocês forem procurar a memória do surgimento da educação popular, depois da investigação, ação participativa, vocês vão ver que tudo isso surge no bojo de algo que não se chama educação popular. Não usávamos essa palavra. Se vocês forem procurar a obra de Paulo Freire, a começar aqui pelo Pedagogia do Oprimido, não vão encontrar educação popular. A gente trabalhava com uma categoria mais ampla, como se fosse um grande guarda-chuva, né, chamado cultura popular. Movimentos de cultura popular. Paulo Freire, inclusive, com a primeira equipe dele, na então Universidade do Recife, em setembro de 63, eles patrocinam o primeiro encontro brasileiro de movimentos de cultura popular. E o que era cultura popular? Hoje em dia, a gente fala em transdisciplinaridade, multiculturalismo, inventa essas palavras que todo mundo repete e ninguém sabe o que é. E naquele tempo a gente praticava. Os movimentos de cultura popular, os MCPs e os CPCs, Centros de Cultura Popular, eram movimentos e agremiações que reuniam cantores, poetas, teatrólogos, o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, nordestino, pernambucano também, gente da área de educação, né, de história, de medicina, tinha muita gente, de direito, de engenharia, né, todos congregados, né, em uma proposta que tinha, claro, uma característica revolucionária, emancipadora, transformadora, que se apoiava muito, inclusive, nos movimentos populares rurais, as negras camponesas, os sindicatos rurais e urbanos também, os movimentos operários que vieram gerar tudo o que aconteceu no ABC e mais tarde o Partido dos Trabalhadores e assim por diante. Então, era esse ponto de intercomunicação. Eu sempre dou um exemplo. Eu, em 1962, estava dizendo, eu ingressei no movimento de educação de base. Foi um movimento nacional, inclusive existiu aí na Paraíba, em todo o Nordeste, partezinha da Amazônia e o Centro-Oeste. E o MEB foi o mais longo, o mais expandido, né, movimento de educação popular no Brasil, de alfabetização popular, que inclusive empregava o método Paulo Freire. Líamos muito Paulo Freire. E vejam vocês, em 1960, quando ele é criado, 61, quando ele se implanta, para alfabetizar no meio rural, através da escola radiofônica, nós tínhamos no Rio de Janeiro uma equipe, chamada Equipe Nacional, fazia parte dela, que tinha uma pedagoga, uma psicóloga, um filósofo, Raul Landim, uma assistente social. Aí entrou um outro psicólogo, eu, para trabalhar com essa assistente social no setor de animação cultural. Um sociólogo, um antropólogo, um matemático e um cientista político. Esse leque aberto. Vejam a diferença, né? Hoje em dia, nas nossas universidades, nós estamos todas e todos engavetados. Departamento de antropologia, só tem antropólogo. Departamento de sociologia, só sociólogo.
departamento de educação disso ou daquilo, só pedagogos e só especialistas em educação. Em 1961, o MEB tinha, numa equipe nacional, profissionais vindos de 6 áreas diferentes. 6 áreas diferentes. Vejam vocês. Me lembro até que na Unicamp, eu sou professor da Unicamp até hoje, aposentado, mas continuo, para tentar reverter um pouco essa maldita tendência especializante, que serve muito bem aos interesses do capitalismo, não é? Eu costumo dizer que a universidade cada vez vai ficando parecida com o supermercado. Você entra no supermercado, tem aquelas gôndolas, não é? Então tem só arroz, só feijão, só farinha, não é? E a universidade imita a mesma coisa, não é? E os capitalistas acham ótimo, não é? Quanto mais a gente aprender a ser pensante com a lógica do supermercado, não é? Ou da educação bancária, como diria Paulo Freire, tanto melhor. E lá no MEB, nós começamos a trabalhar, não é, com alguma coisa que veio a fazer face e a desaguar logo depois na IAP, Investigação, Ação Participativa, que a gente chamava de pesquisa participante, e que nós chamávamos de estudo de área. Estudo de área. O estudo de área, ela tinha uma diferença, por exemplo, de uma tese de doutorado. Ela não era uma pesquisa com uma destinação acadêmica. Era uma pesquisa com uma destinação prática e social. Nós investigávamos uma comunidade onde íamos trabalhar para, juntamente com as pessoas daquela comunidade, dialogar os dados, só que éramos nós que fazíamos a pesquisa. E desenvolver uma ação político-pedagógica. E eu tive uma felicidade muito grande, porque eu entrei via cultura popular, não é? Em toda essa vida que pendulava entre métodos quantitativos, qualitativos. Por exemplo, esse estudo de área ainda era quantitativo, com questionários, depois com análise de dados. Aliás, um pé no saco, mexer com essa tal análise de dados quantitativos. Mas já com um sentido prático, político, pedagógico, né? E depois eu me tornei antropólogo. Quando eu fiz o meu mestrado, já foi na antropologia, e depois toda a minha carreira, toda a minha vida foi na antropologia, não é? E com a antropologia eu descobri minha tribo. Como o antropólogo trabalha muito com tribo indígena, né, a gente se considera um pouco uma tribo também. E descobri a observação participante, os métodos qualitativos, a abordagem, aquilo que muito mais tarde, 20 anos depois, ingressou na pedagogia com estudo de caso, história de vida, não é? Nós já vivíamos isso na aurora dos anos 60, 70. E deixei de lado os questionários, os métodos quantitativos, não é? E, a partir de então, comecei a fazer minhas pesquisas, inclusive da dissertação do mestrado, não é? Em que o principal instrumento da pesquisa era eu mesmo, era a minha pessoa. Eu, conversando com pessoas, indo a festas, indo a momentos de trabalho, convivendo com a intimidade de uma comunidade, às vezes enchendo a cara de cachaça junto, não é, com as pessoas que eu entrevistava, com quem eu trabalhava, né? E eu sempre costumo dizer que nos métodos quantitativos mais formais, que, repito, muitas vezes são muito bons e úteis para determinadas pesquisas, metodologicamente, você próprio, o pesquisador, é desconfiável. Não é? Então, você tem que se armar de uma série de instrumentos, não é, de neutralidade, o questionário, a entrevista fechada, não é, o máximo de impessoalidade para não contaminar as respostas que a pessoa vai dar. Eu me lembro que até no curso de psicologia a gente ensaiava até expressões fisionômicas quando aplicava o questionário, não é? Até a maneira como a gente balançava a cabeça assim ou assim, para não intervir na resposta da pessoa. E, de repente, na antropologia, eu descubro que eu sou confiável,
que a minha pessoa é confiável, não é? E a minha presença, a minha relação com o outro. Eu escrevi, inclusive, muito sobre isso, não é? Nesses últimos escritos, sobre tudo. Não é? Como é que esse outro, que uma determinada pesquisa é objeto de pesquisa, ele se torna um sujeito, um coautor comigo. Tanto assim que na antropologia nós chegamos a um ponto agora, eu tenho, por exemplo, um estudante colombiano, que trabalha também com índios lá na Colômbia, o Duvan, e ele pesquisando com índios, não é? Ele chegou a um ponto em que o trabalho dele é uma coautoria entre ele e um índio dessa comunidade que ele pesquisa, não é? No Cauca, na Colômbia. E nesse sentido, Paulo Freire teve uma influência original muito grande. Paulo não é um cientista social, nunca foi, ele é muito mais um pensador do humano através da educação e de uma educação transformadora. Mas Paulo ele cria, já no método de alfabetização dele, não é? O que seria assim, um esboço, um princípio, não é? De um conhecimento a ser gerado pela própria comunidade. Hoje em dia, como já não se emprega muito o método Paulo Freire original, as pessoas esquecem isso. Como é que ele começava? Alguém aí se lembra? Como começava o método Paulo Freire? Vamos pensar em Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele começou. O grupo de pessoas, homens e mulheres, era um trabalho com adultos, que iam ser alfabetizados, eles eram convidados, antes de começar o trabalho, a sair pela comunidade e a conversar com as pessoas. Aquilo que eles faziam ao longo da vida, de repente, era para ser feito metodologicamente, puxar a conversa, né? Jogar a conversa fora, como diz minha filha. Jogar a conversa fora. Conversar sobre os assuntos triviais, né? E guardar na cabeça, já que eles eram, inclusive, analfabetos. E aí, a primeira aula era um grande círculo de cultura, em que as pessoas contavam, não é? Fragmentos das conversas que tinham e algumas palavras que eram pedidas que eles gravassem, como as palavras que apareciam com mais frequência. E aí saíam as palavras geradoras e os temas geradores. Eram as palavras recolhidas, né, pelos que iam ser alfabetizados. Aí havia todo aquele trabalho com a projeção das fichas de cultura, aliás, no método original, muito bem desenhados por um pintor. Ele faleceu esse ano, Brenan, um recifense, um pernambucano, uma figura fantástica. Naquele tempo nós éramos tão ligados à arte que até no método de alfabetização encomendavam-se a um pintor, a um artista, as fichas de cultura. Hoje em dia a gente entra na internet, não é? Aparecem 4.850 imagens, não é? A gente escolhe uma e sai todo satisfeito. Muito bem. Eu até hoje não sei entrar muito nessas coisas, não confesso para vocês, ainda sou do livro, né? Eu sou pré-histórico. E aí é um começo, um embrião, através de um método de alfabetização. De repente, Paulo Freire parte de dois princípios que vão ser constituintes do seu pensamento e que vão, inclusive, influenciar não só a pedagogia, mas também as ciências sociais, né? A antropologia. Uma ideia que hoje em dia para vocês é comum, não é? Café com leite. Não é? A ideia de que, por exemplo, se nós tomarmos uma escola, o porteiro da escola, a merendeira, não é? A faxineira, os estudantes, os professores, não é? A diretora, não é? São pessoas que possuem saberes, todos possuem saberes. Esses saberes não são desiguais. Isso é uma ideia que hoje em dia parece uma coisa consensual, mas naquele tempo era uma grande novidade. Eles são diferentes.
Eles são diferentes. A merendeira sabe fazer a comida que a professora não sabe. E a faxineira tem segredos de higiene e limpeza que a diretora não tem. Né? Então, se para a experiência do humano nós necessitamos dessa pluralidade de conhecimentos, não é apenas através de uma hierárquica e perversa invenção do mundo universitário, os saberes são escalonados. Vocês mesmo que são estudantes sabem disso, não é? Ainda bem que a gente não usa farda, igual militar, porque senão estaria até na farda, não é? O graduando, o graduado, a mestranda, a mestra, a doutoranda, a doutora, o pós-doutor, o livre-docente, que nas universidades paulistas ainda tem livre-docência, não é? O titular, não é? O catedrático, e aí vai o trem. Não é? Em Paulo Freire, os saberes são diferentes, assim também na antropologia de hoje, não é? São diferentes. E cada pessoa, quem quer que seja, é uma fonte única e irrepetível do seu próprio conhecimento. Ainda ontem, numa live, eu comentava de uma antropóloga falando da morte do Raoni, não é? Um índio, e dizendo, com ele morreu uma biblioteca. Ou seja, na cabeça desse velho índio, não é? Havia, na língua e no saber da sua tribo, uma biblioteca inteira. Como era uma mãe de santo, como era uma curandeira, uma parteira, às vezes até mais ou melhor do que num médico. E assim também as culturas, assim nas pessoas e assim nas culturas. Cultura camponesa dos fundos da Paraíba, do Rio Grande do Norte, uma cultura quilombola, uma cultura de pescadores, uma cultura de uma comunidade indígena, não é? Elas são diferentes na língua, nas interpretações de mundo, nas construções científicas. Na antropologia, hoje em dia, é até muito bonito. Nós trabalhamos muito com etnomúsica, etnomatemática, etnoastronomia, são estudos sobre como é que outros povos que não nós concebem sistemas de matemática, concebem músicas. Uma das minhas tristezas na vida é que, além de ser muito desafinado para cantar, eu nunca consegui me especializar em etnomusicologia, que é uma área muito bonita. Eu tenho um amigo da Unicamp que se especializou, ele veio da física, em etnoastronomia, como é que outras culturas concebem o universo, veem o céu e assim por diante. Bom, e no bojo disso, eu tenho pouco tempo para fazer toda uma reflexão. Imagine que o que eu estou sintetizando em 1 hora, quando eu comecei a dar aulas de pesquisa, levava 1 ano, naquele tempo dos cursos semestrais, que antes eram anuais. Então, você tinha 8 meses para desenvolver um tema desses aqui. E o passo seguinte veio justamente já entre os anos 60, 70, 80, com uma junção de várias experiências, agora não só no Brasil, mas em toda a América Latina, é algo muito latino-americano, embora tenha também uma vertente europeia. Por exemplo, Orlando Fosborda, inclusive eu convivi com ele também, não tanto quanto com Paulo Freire, mas estive com ele em vários encontros, um colombiano, ele já nos anos 70, ele escrevia e defendia uma sociologia da libertação, inclusive antes da teologia da libertação, da política da libertação, do Leonardo Boff, do Gustavo Gutierrez, do Henrique Dussel. E ele, pesquisando com comunidades negras na Colômbia, ele começa a dar um passo além, que é um passo que hoje em dia está sendo muito comum entre antropólogas, que é o que veio a ser a IAP, a Investigação Ação Participativa. Afinal, se eu estou pesquisando numa comunidade camponesa, num bairro operário, numa favela, numa comunidade do Rio de Janeiro, e se eu estou produzindo uma pesquisa que, mesmo para redundar no meu mestrado, é alguma coisa que eu estou fazendo junto à comunidade, com ela,
Por que ainda há essa separação em que eu que sou da academia, de um programa de pós-graduação, me transformo ou me autoproclamo, né? Embora converse com as pessoas da comunidade com muita simpatia, não é? Como criador do projeto, do processo e do produto. Não é? Sou eu quem projeto, quem define, inclusive com as minhas leituras de vários teólogos. Sou eu quem realizo a pesquisa, ainda que possa convocar pessoas da comunidade a aplicarem questionários ou fazer entrevistas para mim. No fim das contas, sou eu quem elaboro um trabalho final e acabo sendo eu, não é, que sou promovido através do trabalho que eu fiz. Nunca mais esqueci, né? Eu já fiz muitas pesquisas, eu sempre associei muito pesquisa à docência, inclusive sempre trabalhei com meus alunos desde as primeiras aulas. Eu disse, o pior lugar para a gente estudar é a universidade, vamos sair, vamos para a rua. Não é? E a gente ia estudar, era no mato, em comunidade camponesa. Eu dei aula em beira de rio, dentro de rio, viajando de barca, atravessando a Serra da Mantiqueira de mochila. Não é? Só ficava na sala de aula quando não tinha jeito. Bom, mas isso é coisa de antropólogo. Né? E os companheiros da sociologia, da ciência política no Unicamp dirão, olha, eles são muito interessantes, mas são todos doidos. Né? Me lembro de ter ouvido isso muitas vezes, graças a Deus. Bom, mas então, por que não dar um outro passo? Por que não pensar que, se com a pesquisa qualitativa, com a observação participante, eu sou confiável e na minha pessoalidade eu posso me relacionar com as pessoas que eu pesquiso, por que não pensar que eles também são confiáveis? E então eles passam de objeto de pesquisa para sujeito de pesquisa e de sujeito de pesquisa para coautor de pesquisas comigo. É interessante que isso seguiu duas ramas. Na área mais política, não é? Isso tem desaguado em várias modalidades, experiências de pesquisas coparticipadas. Não é? Chega a ponto que, em determinadas comunidades, a relação se inverte. Quer dizer, é a comunidade, não é? Uma comunidade rural, uma associação de metalúrgicos, quem define a necessidade de uma pesquisa e quem propõe, não é, a um pesquisador, a uma equipe de pesquisadores, afinal, vocês estão no nosso mundo. Não é? Então, somos nós que sabemos o que queremos. Vocês que vêm de lá, que leem Bourdieu, que leem Marx, que leem Gramsci, Paulo Freire, podem nos auxiliar com instrumentos. Não é? Mas quem sabe o que quer, não é? Somos nós. O Antônio Gramsci, não é? Que era muito lido por nós, né? Hoje em dia essa juventude já não lê tanto, mas no nosso tempo era um autor fundamental. Ele costumava dizer que um dos graves dilemas na relação entre nós e o povo é que o povo sente, mas não compreende. E nós compreendemos, mas não sentimos. E que talvez a grande junção seria criar uma comunidade de pessoas que sentem e compreendem. Aliás, o Orlando Fausto-Borda, que é uma pessoa genial, como o Paulo Freire, ele criou essa palavra mágica, não é? Sente-pensante. Nós somos seres sente-pensantes. Sente-pensantes. Me lembro, agora estou lembrando, tem uns vários anos atrás, deve ter sido 2016 por aí, nós fizemos uma cerimônia, o Orlando Fausto-Borda e a esposa dele, socióloga também, eles estão enterrados lá na Universidade Nacional da Colômbia, aliás, onde tem uma grande capela ecumênica, muito bonita. Então, me lembro que numa das minhas idas à Colômbia, nós fizemos um ritual. Estava programado um ritual, era um encontro sobre pesquisa participante, e terminou com um ritual xamânico. Não é? Vieram, inclusive, uns índios ali, nós reunidos em frente a um mausoléu muito bonito, até com um jardim, onde eles estão. Muito bem. Então, a pesquisa quantitativa, tradicional, a pesquisa qualitativa, que hoje em dia é
pouco manteiga em várias áreas, aí na pedagogia, nas ciências sociais, na medicina, em vários campos, né? E esse passo além, que inclusive não é um modelo único, mas é uma pluralidade de alternativas, o que a gente chama pesquisa participante. E que, inclusive, é muito interessante, porque lá na antropologia, meus colegas lá da Unicamp, Departamento de Antropologia, não falam em pesquisa participante. Esse é papo de Brandão, de povo metido com política, né? Mas fala-se de uma pluralidade de alternativas de pesquisa, né? Meu Deus, a pesquisa dialógica, antropologia reversa, um dilema. Inclusive, a antropologia está vivendo uma fecunda crise nesse momento. Eu espero que nas áreas de vocês também, exatamente por causa dessas várias questões, né? Que num trabalho meu, eu sintetizei como dilemas da pesquisa. Primeiro, um dilema epistemológico. Quando você investiga a fundo, não, por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa mais quantitativa sobre problemas de alimentação na comunidade de São Tomé das Letras, mas quando você quer estudar, por exemplo, imaginários e mitos profundos de uma comunidade, não é? Como traduzir numa linguagem que é minha, por exemplo, da minha teoria estruturalista ou funcionalista ou marxista-estruturalista, não é? Aquilo que é o conhecimento profundo de uma outra cultura. Serão as culturas tradutíveis, não é? Uma na outra, não é? Eu, às vezes, vocês me desculpem, o antropólogo tem, como a gente pesquisa muito com esses mundos de pessoas nuas, e todos os mundos, não é? A gente, às vezes, é meio desbocado. Eu costumo dizer que essa relação crítica é como um amor de um homem e uma mulher na cama, não é? Os dois se juntam, se interpenetram, não é? E espero que tenham dois belíssimos orgasmos, não é? Só que não conseguem se fundir, não é? Quando acabou, cada um é um. Não é? E quando está acontecendo também. Não é? Um momento assim de um máximo de estreitamento de dois corpos, de duas pessoas, dois seres que se amam, não é? Mas, inclusive, há tentativas até na espiritualidade, na erótica, de uma fusão. De repente eu sou você e você eu, mas até onde eu sei, algo muito difícil, talvez impossível de se realizar. Até a mesma coisa nós colocamos do ponto de vista, transportando da erótica para a ciência no mundo científico, ou seja, eu posso, com os meus instrumentais de pesquisa, por exemplo, no estruturalismo de Lévi-Strauss, mergulhar no mais profundo do inconsciente de uma cultura de pescadores da Paraíba, ou então de quilombolas ou indígenas, mas até que ponto eu consigo traduzir na minha linguagem aquilo que eles estão conhecendo, vivendo, né, e imaginando na deles. Ou seja, as culturas são transportáveis e interpretáveis, não é? Através de outras culturas. Esse é um dos maiores dilemas da antropologia. Pois é um dilema, não é? Que é um dilema político, que, aliás, vai bater não tanto na antropologia, mas na pesquisa participante, que é esse de que eu acabei de falar. Quer dizer, até que ponto, com a melhor das intenções, não é? Eu chego a uma comunidade, não é? Investigo essa comunidade, me promovo, me transformo num mestre ou num doutor, e essa comunidade continua na mesma. Não é? Eu até estava dizendo, e parei uma vez, numa pesquisa minha, não é? Um camponês me disse isso na cara. Não é? Ele disse, pois é, professor, eu não sei bem o que é isso que o senhor está fazendo, não, mas o senhor deve ser dessas pessoas que vêm aqui, conversa com a gente, não é? Depois fica todo feliz, publica um livro, muda de vida, e a gente continua do mesmo jeito. Tanto que, ao longo da América Latina, tem casos, eu me lembro de casos, sobretudo no Chile, começou por lá, em que comunidades populares proibiam pesquisadores a não ser os comprometidos com eles. Não é? E hoje em dia, inclusive, quando tem essas coisas, eu acho a maior bobagem, não é? Que são esses conselhos de ética em que a gente tem que pedir até a índio para assinar um papel, não é? Autorizando a publicação das falas dele. Eu digo, o mais importante é o meu compromisso com a comunidade. Não é? Meu compromisso com a comunidade. Eu confesso que eu sou de outro tempo, nunca liguei muito para isso aí, não.
tirei fotografia, milhares, né? Aliás, o povo adorava. Agora, o que eu fazia? Pegava as fotografias, levava lá e dava de presente. Dizia, está aqui um álbum de vocês. Sempre fiz isso. Custa nada. Né? Custa... Bom, mas isso é outra conversa. Já estou ficando até bravo aí, só de lembrar. E tem uma outra coisa que está muito ligada ao lado mais estético, né? Que eu chamo de dilema estético mesmo. Né? Eu pesquisei muito, eu trabalho muito com cultura popular, né? Com comunidades camponesas, comunidades negras. Né? Tenho muito trabalho com negros. Tem minha dissertação de mestrado aqui, ó, bonitinho. Peões, pretos e congos. Trabalho e identidade étnica em Goiás. Me lembro que quando eu acabei essa pesquisa e saiu esse livro aqui, eu peguei, não é, uns exemplares e levei para os negros lá. Eu me lembro que eu dei para um deles, não me lembro qual desses três aqui, não é, nunca mais vou esquecer. Ele falou, professor, estou tão feliz do senhor ter trazido um livro que fala da gente. Mas tem uma coisa, professor, eu não vou poder ler, não, eu sou analfabeto. Então, eu me lembro que ele abriu uma gaveta, onde tinha umas camisas brancas de domingo, levantou e botou lá embaixo das camisas. Eu nunca vivi uma experiência tão impressionante da diferença de destinos que a gente dá às coisas, como dessa vez. Isso foi em cidade de Goiás, lá em Goiás Velho, da Cora Coralina. Muito bem. Então, esses vários passos e dilemas, no terceiro dilema que nós vivemos, talvez tenha pouco a ver com vocês, mas eu pesquisava muito dança de congos, não é? Festas de negros católicos em Minas Gerais, sobretudo, e depois folias de Santo Reis, não é? Dança de São Gonçalo, eu escrevi sobre tudo isso. O grande dilema é esse, não é? Como é que eu traduzo o que é vida, canto, dança, expressão de afetividade por um texto? Não é que no máximo tem umas fotografias, eu tenho os livros muito bonitos, cheios de fotografias. Muito bem. Puxa, já está terminando meu tempo. Bom se a gente tivesse um ano, né? Pelo menos um semestre. Mas, sintetizando, né? Vocês viram que eu falei pouco de Paulo Freire, no fim das contas, trouxe mais essa experiência. As duas ideias fundadoras do pensamento de Paulo Freire, que de alguma maneira desaguam, embora ele mesmo não tenha escrito muito sobre pesquisa, ele escrevia liminarmente, mas a questão fundamental dele era a educação transformadora, a pedagogia do oprimido. Mas uma é essa ideia da equalidade, né, dos saberes, tanto na pessoa quanto na cultura. Eu acho que nisso ele até se antecede à antropologia. Tanto uma pessoa quanto uma cultura não podem ser desqualificados como inferiores ou baixa cultura, nomes que eram, aliás, muito comuns no meu tempo. A própria ideia de cultura popular tinha uma conotação, digamos assim, meio pejorativa. E a outra ideia derivada dessa em Paulo Freire, que inclusive é onde ele vai se encontrar com Orlando Falsborda na pesquisa participante, é a ideia de que se pessoas e se coletivos possuem saberes que são, não é, estrutural e funcionalmente diferentes, mas não desiguais, então a experiência, tanto na pesquisa quanto na pedagogia, só pode ser vivida através do diálogo. Ou seja, o diálogo não é uma espécie de instrumento pedagógico, né, que é uma pedagogia dialogante, isso aí outros autores propuseram, inclusive um psicólogo que me influenciou muito, Carl Rogers, um americano, mas o diálogo era o próprio chão, era o alicerce, né, sobre o qual se erguia todo o edifício da educação. Ou seja, quando Paulo diz que ninguém educa ninguém, mas que também ninguém se educa sozinho, e que nós, os humanos, mutuamente nos ensinamos e educamos, ou melhor, ensinamos e aprendemos, mediatizados pelo nosso mundo, ou seja, pelo encontro das nossas culturas, ele está traduzindo essa ideia. Então, a ideia de que todo aquele que ensina, ensina aprendendo, e todo aquele que aprende, aprende ensinando. Paulo gostava de trabalhar essas várias frases. Isso está fundado
nesse suposto, humanista e psicopedagógico da equalidade, e do valor, igualitário nas diferenças entre saberes de pessoas e de coletividades de pessoas. E, consequentemente, e aí tem uma proposta freiriana, que inclusive vai bater de frente com outras teorias, que é a ideia de que tanto pesquisar quanto aprender não é acumular conhecimentos, não é estocar conhecimentos. Isso aí os nossos computadores fazem, até melhor do que nós. Mas é criar coletivamente conhecimentos. Quer dizer, uma atividade pedagógica paulo-freiriana, né, é uma atividade não de passagem ou transferência, por mais dialógica que seja, de conhecimento de quem sabe para quem não sabe, mas é uma criação de conhecimento. E Paulo chegava a um extremo que, mais uma vez, profetiza o que veio acontecer depois com ciências, inclusive com a minha antropologia, que é a ideia de que não existem pré-ciências constituídas, prontas, nem a esquerda nem a direita, nem o neofuncionalismo, nem o materialismo histórico. Ou seja, a ciência é alguma coisa que permanentemente se constrói. Só que na cabeça dos profissionais de Harvard, nos Estados Unidos, se constrói em academias, de alto nível. E em Paulo Freire pode se construir um intercâmbio entre pessoas vindas de lá e indígenas da floresta. Uma permanente possibilidade de construções. E essa ideia que a gente pensa que é do Edgar Morin, do Capra, e que eu acho que em grande parte é latino-americana, vem de construções daqui também, de que tanto o meu saber individual, por exemplo, vocês que estão aí me vendo, não é? Quanto a coletivização dos meus saberes, seja, por exemplo, numa turma de mestrando, seja num departamento universitário, seja numa pluralidade ampliada, por exemplo, os vários povos, não é, que habitam e constroem o que se chama Paraíba, não é? Esses saberes, eles não existem como algo estabelecido, mas como fluidos, como fluxos, não é? E fluxos que são cada vez mais, digamos, eu não iria usar a palavra determinados, mas construídos através de 3 princípios, né, que inclusive estão em grande medida abalando e ao mesmo tempo reconstruindo as ciências. O primeiro, uma integração entre campos do saber, não é? Nesse sentido, nós estamos até voltando aos gregos de 3.000 anos atrás. Ou seja, entre a matemática e a música, entre a educação física e a física, não é? Entre a literatura e a ciência, não existem compartimentos, mas existem fluxos. Não é? Existem fluxos. Eu costumo dizer que o mundo universitário não só não deveria ser assim, mas também não deveria ser assim, compartimentado, nem na horizontal, nem na vertical, mas deveria ser muito mais teias e fluxos, não é? De integrações entre as diferentes ciências. Eu estou aqui na minha frente, inclusive, está aqui, ó, curiosidade, não é? 3 livros de um antropólogo escocês que está muito na moda, Tim Ingold, difícil de ler, mas muito interessante, que é um biólogo-antropólogo. Né? E estou ali com o livro do Levi-Strauss, que é um cara que vem da matemática para a antropologia, passando pelo marxismo. Estou ali com o Homi Bhabha, que é um antropólogo indiano. Né? E por aí vocês veem esse entrecruzamento tão fecundo. Em segundo lugar, quer dizer, em primeiro lugar, essa integração entre diferentes campos de saber. Aquilo que a gente vivia com a cultura popular nos anos 60. As artes, as ciências, e entre as ciências, as várias ciências. Depois, uma interação entre diferentes esferas do saber. Eu falei sobre isso várias vezes. Por exemplo, quando eu vou pesquisar uma comunidade indígena, eu não vou, como portador da ciência, trabalhar com índios que são portadores de mitos. Não. Nós somos um encontro de saberes, de sabedorias diferentes. Não é uma cultura superior que vai investigar uma inferior. Na verdade, são
duas culturas igualadas nas suas diferenças que se encontram. E, nesse sentido, nós estamos vivendo momentos de uma extrema fecundidade. Eu até dou um exemplo, não é, muito imediato, não é, e até aproveito para recomendar um livro. Desde muitos anos atrás, eu me lembro de amigos meus que diziam: Brandão, você é um cara esquisito, porque você dá aulas e, em vez de indicar seus livros, só indica livros dos outros, que é pura verdade. Eu rarissimamente uso livros meus, né? E eu só releio do que eu escrevo a poesia, só quando eu escrevo literatura. O resto, quando acabou, acabou, né? Aliás, estou acabando um agora nesses dias. Eu acho que ninguém vai ler, porque, imagine vocês, é um livro sobre paleontologia da educação. Existem muitos livros sobre história da educação, histórias da pedagogia. As pessoas recuam até a Grécia, a Síria, o Egito, né? Eu estou recuando à África, nós somos todos africanos, surgimos lá, há 1 milhão de anos atrás. Estou me perguntando como é que entre os nossos ancestrais, os Australopithecantropus erectus, não é, os primeiros hominídeos, não é, teria surgido isso que está nos reunindo hoje aqui, né, 1 milhão de anos depois. Bom, mas então, integrações entre ciências, interações entre campos, conhecimentos indígenas, quilombolas, não é? As ideias que vêm dos Andes, as ideias que vêm da Ásia, entre religiões, imaginários, que, de repente, fecundam, fertilizam, não é? Os nossos vários campos do saber. E eu estava dizendo exatamente isso. É um livro que saiu agora, e que eu recomendo, muito mais do que os meus. Os meus também saíram, mas eu recomendo esse, que é do Ailton Krenak, e chama-se A Vida Não é Útil. Recomendo, principalmente a quem está fazendo pós-graduação, mas não vai abandonar, não é, o estudo por causa do livro do Krenak. Eu podia depois ler para vocês, tem uma passagem dele aqui genial, em vez de ler coisa minha. Aí eu estou Krenak, A Vida Não é Útil. Ele vai meter o pau no mundo acadêmico, já aviso. E, em terceiro lugar, a indeterminação. Integração, interação e indeterminação. Ou seja, uma ideia que vem, inclusive, da física, da química, da astronomia, e que abala completamente aquela ideia ancestral, século nem 20, mas 19, de que a ciência é uma espécie de construção irredutível e acumulativa de conhecimentos sólidos, não é? Antes, pelo contrário, todo saber é o saber provisório, não é? E a realidade, tanto da intimidade de uma pessoa quanto do universo, não é, se caracteriza por uma absoluta indeterminação. Não é? Nós poderíamos cada vez mais produzir conhecimentos a respeito dos nossos genes, a respeito da estrutura da Via Láctea, né? Mas, na verdade, são sempre conhecimentos provisórios. E, nesse sentido, não é, também profecia de Paulo Freire, não é, o mundo da ciência, em grande parte, vale muito mais pelos diálogos que estabelece do que pelas pretensas certezas que constrói. Muito bem, 11 horas em ponto. Eu acho que não vai dar tempo para pergunta, mas, enfim, deixo por conta da consciência de vocês. Eu estou procurando aqui o Ailton Krenak. Onde é que vai estar Ailton Krenak? Ailton Krenak. Está aqui. Nesse tempo de muito desalento, né? Muita gente desesperançada, ai meu Deus, vou morrer de Covid, a política, o Afeganistão, o Bolsonaro. Eu comecei a reunir uma série de escritos, por exemplo, tem um do Paulo Freire, sobre esperança, né? Manter a esperança. Começa aqui com Darcy Ribeiro, né? Um antropólogo também, mas eu vou chegar no... Primeiro vou ler o Darcy Ribeiro, agora me deu vontade, antes do índio, o antropólogo. Pouco antes dele nos deixar. Sou um homem de causas.
Vivi sempre pregando, lutando como um cruzado por causas que me comovem. Elas são muitas, demasiadas. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo e liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos do que vitória nas minhas lutas. Mas isso não importa. Seria horrível ter estado ao lado dos que se venderam nessas batalhas. Darcy Ribeiro. Agora o índio. Agora o índio. Tem o Galeano, Sartre, Clarice Lispector. Coronel de Macambira, Joaquim Cardoso, e aqui o Ailton Krenak. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Agora, entre parênteses, atenção quem está escrevendo currículo Lattes. Há uma biografia, 2 pontos. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o fordismo, fez a revolução, fez um foguete, defendeu um mestrado, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos que ter a coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Ailton Krenak. Muito bem. Como é que a gente faz agora? Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu não conhecia essa passagem dele. Não, mas ele saiu agora, esse livro novinho. Como sempre acontece, eu tinha preparado aqui, inclusive, para arrematar com uma coisa bastante mais concreta sobre estilos de pesquisa, mas é uma tradição minha, eu, em geral, acabo deixando o mais importante de fora, mas fica para outra vez. Não, foi muito bom, meu querido mestre. Está todo mundo aqui comentando, te agradecendo. Esses textos que eu mandei para vocês, eu não sei se foi tem um chamado Diante do Outro, cheio de perguntas, A Terceira Margem do Rio, sempre dão títulos poéticos. São coisas inéditas que eu não publiquei, que eu estou jogando nas nuvens. Né? Ótimo. Agora eu escrevo e jogo nas nuvens. Tem muita coisa aí. Tá o pessoal comentando aqui no chat, te agradecendo bastante. Eu acho assim que a gente não podia fechar melhor esse nosso percurso com essa garotada aí, essa juventude pesquisando, aprendendo com você, meu querido. Te agradeço muito, sempre você de sua generosidade de dedicar um tempinho para estar com a gente. E eu confesso, não é? Agora que eu estou velho, agora que eu há anos não faço mais currículo vitae, uma alegria. Não é? Inclusive, até agora, quando eu faço uma live e me mandam um certificado, eu deleto, porque não quero mais. Né? Chega de certificado. Eu quero incertificados. Eu até costumo dizer que, quando me apresento, às vezes, fico lascando um monte de títulos. Né? Aí, quando me dou a palavra, eu digo, olha, o único título que realmente me toca e comove é ser professor. O resto não presta para nada. E lá no meu sítio, eu tenho um sítio comunitário lá no sul de Minas, né? E eu tenho os diplomas pendurados na parede. Ah, mas eu botei os diplomas. Só que são meus diplomas de escoteiro, 1951. Né? Tem muita avó aí que não tinha nascido. Diploma de guia excursionista. Eu fui guia excursionista. Depois, o que realmente me exalta muito, guia escalador. Eu escalava montanhas. Né? Até casar com uma goiana e morar em Goiás, onde não tem montanha. Acabou. Mas no Rio de Janeiro, escalei muita montanha.
Depois, o diploma de ter escalado o Dedo de Deus. Hoje em dia todo mundo escala. Rapaz, olha só. Aliás, hoje em dia, uma das coisas bonitas na escalada é a chegada de mulheres. No meu tempo tinha muito pouco. Hoje em dia, inclusive, tem moças, não é? Exímias escaladoras. Eu até escrevi um livro sobre escalada de montanha, chamado Artesãos do Absurdo, e o capítulo 8 é dedicado a mulheres alpinistas. Tem mulheres fantásticas. Eu acho uma maravilha. Estão chegando a todos os territórios, né, da experiência humana, inclusive esses como a escalada de montanha, que eram muito patriarcais e machistas. E o outro diploma é o Caminho de Santiago. Caminho de Santiago. Essas são minhas glórias. Que bom, meu filho. Muito bem, gente. Agora fiquem aí em paz. Numa outra ocasião, mais na frente, quando acabar essa saraivada, essa semana eu tenho lá todo dia. E hoje tem 2, amanhã também. Mas quando baixar a poeira, a gente podia conversar de novo, quem sabe. E mais na frente, ao vivo. Uma das últimas incursões minhas nos tempos de viagem, 2019, eu viajo muito, né? Foi na Paraíba, foi na cidade Conde. Sim. E foi um encontro. Quero, meu bem. Obrigado. Minha boiana aqui trazendo um cafezinho para mim. Oh, coisa boa, muito bom. Eu era carioca, estudante, e tinha uma namorada carioca e rica. Aí fui a Goiás fazer uma supervisão do MEB e me apaixonei por essa que veio me trazer café, uma goiana pobre. Né? História de amor, realmente. Que massa, que bom. Casei com ela. Quantos anos? Faz 54 anos de casado. Mas a gente comemora mesmo, é o dia em que a gente começou a namorar, que é 26 de julho de 1964. Muito, eu e minha companheira também, é do início do namoro. Você está casado há quanto tempo? Contando assim, são 16. 16 anos. Você chega lá, não falta muito. Né? A gente chega lá, com certeza. Outro dia ainda está valendo numa dessas pesquisas que a duração de casamento no Brasil, nas últimas décadas, passou de 10 anos para 7. Vocês vejam que coisa. E outro dia, uma colega minha, professora, veio me declarar solenemente que tinha aderido ao, como é que chama? Poliamor ou pluriamor. Tem essa tenda aí. Eu fiquei encantado. Se eu fosse moço, era capaz de aderir, mas poliamor, não é? Eu acho bonito esse mundo, né, que está se abrindo, não é? Assim, como eu estava dizendo, de repente você acolher um livro de um indígena, não como curiosidade cultural, mas como uma forma de saber, que você coloca ao lado do Antônio Cândido, do Paulo Freire. Bom, gente, chega, deixa eu recuperar a voz para ir daqui a pouco para Meu querido, muito obrigado, um abraço enorme, né, gente, para ele. Eu que abraço vocês também, que a gente se reveja, se possível, ao vivo. Né? Com certeza, vamos passar esse momento mais Isso. Delicado. Um abraço grande aí para vocês, gente. Até outra. Valeu. Todo mundo que ligue o microfone para fazer um barulho para Brandão. Agradecendo. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado, professor.